Pessoal, nós vamos dar início então a essa live com o João Pinheiro, ele que é nutricionista, pós-graduando em nutrição esportiva e estética, pós-graduando em nutrição clínica integrativa. Ele é coordenador e consultor técnico e coordenador do grupo Plenitude Educação, editor das revistas Go Head Nutrition, Revista Brasileira de Comportamento Alimentar, Go Veg, nutrição vegetariana, nutricionista da Lagon House, uma clínica nova aqui na cidade de Londrina. João, muito obrigado pelo aceite, tá, do nosso convite, falando pela Train the Trainers. Você é uma referência na profissão aqui na cidade de Londrina e acreditamos que você tem muito a contribuir nessa Semana da Performance, onde nós começaremos pela parte da nutrição, que é tão importante, não só para a saúde, mas também para o ganho de performance atlética. Então, João, gostaria que você se apresentasse para o pessoal aqui na Train the Trainers e, mais uma vez, seja bem-vindo, agradeço o convite. Boa, então é isso aí, meu amigo. Primeiramente, obrigado pelo convite, fico muito feliz de saber também que eu vou compartilhar aí o mesmo espaço de trabalho que você, seremos colegas de profissão na mesma clínica, uma clínica incrível aí, inclusive em Londrina, que tá logo aí iniciando, que é a Lagon. Bom, então é isso aí, eu sou recém-formado, né? Sou graduando, pós-graduando em nutrição esportiva e estética, pós-graduando também em nutrição clínica integrativa e também pós-graduando em comportamento alimentar e coach nutricional, tá? Como você mesmo falou, né? Sou editor, né? E também colunista das revistas Go Ahead Nutrition, de nutrição esportiva. Sou também redator, editor e colunista da revista de Comportamento Alimentar, né? A Revista Brasileira de Comportamento Alimentar, e a GoVeg também, que é a revista de nutrição vegetariana, todas do grupo Plenitude, né? E como você falou também, eu sou professor de apoio, né? Coordenador de conteúdo e consultor técnico do grupo Plenitude Educação lá de São Paulo. Bom, como eu falei, sou recém-formado, 24 anos, tive também experiência com o Londrina Esporte Clube em 2018, trabalhei com a parte de comissão técnica, né, cuidando da parte da nutrição, né, ainda eu era graduando na faculdade, mas eu tive o prazer de trabalhar com o Londrina Esporte Clube também, fiz as viagens, cuidei da parte da nutrição. É um pouquinho das experiências aí que eu tenho na área da nutrição esportiva e espero trazer bons assuntos aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Pô, show de bola, alto gabarito, acho que você nada melhor do que um profissional como você para estar contribuindo aqui com o nosso projeto, tá? Então agradeço mais uma vez e dando início ao conteúdo, né, a nossa troca de experiência, eu gostaria que você comentasse um pouco como que você vê a nutrição e o nutricionista inserido num ambiente de performance. Qual que é o papel do nutricionista frente ao ambiente de performance, João? Bom, quando a gente já fala de performance, né, a gente já tem que pensar no meio atlético, né, trabalhar com esportistas, não somente também com profissionais, atletas de elite, também, mas como a grande maioria, digamos, que são atletas amadores. Aí, quando a gente pensa nessa questão de performance, né, então a gente tem que pensar que, de certa forma, a gente tem que melhorar o desempenho daquele indivíduo em determinado esporte, né? Então, melhorar tempo de prova, melhorar resistência, força, e ver como a nutrição isso pode estar vinculando e ajudando, né? E realmente a nutrição tem um papel gigantesco. Um dos principais é a questão de preocupação com a saúde, porque a gente sabe que esportistas, atletas de alto rendimento, de alta performance, é, passam por treinamentos excessivos, né, longos períodos de treinamento, de competições, de viagens, de estresse psicológico, né? Então, ele é uma pessoa que, digamos, é um atleta, é um esportista, porém, ele tem uma certa precariedade de saúde, né? Digamos, ele sempre está ali na corda bamba, né, no limite da saúde. E o papel da nutrição, né, além de trazer melhora no performance, é tentar minimizar, né, esses extremos que o esporte
e o esporte de alto rendimento gera, né, como estresse para esse atleta. Então, a nutrição vem com esse papel, né? Então, vem com a gente dando todo o substrato energético, né, necessário para que ele atinja, tenha uma melhor resposta no esporte, uma melhor recuperação, só que ele tenha também um prolongamento da vida de atleta, né, que não é muito longa. Então, a nutrição vai desde aí, né, vinculando com todas as outras áreas que estão vinculadas, né, aos cuidados da performance e saúde de um atleta, até de um atleta amador, digamos. Então, a nutrição esportiva entra aí. E muito da nutrição esportiva, hoje, né, as pessoas buscam, como eu falei, atletas amadores e também praticantes de exercício físico regular, buscam nutricionistas esportivos, né? Porque querem também, né? Às vezes uma pessoa que começou a participar de grupos de corrida e quer melhorar o tempo de prova, quer melhorar, né, o tempo ali na corrida, conseguir correr mais, né? Quer ter essa melhora, né? Começa a praticar outros esportes, crossfit, né? E quer também melhorar tempo ali nos boxes de crossfit, ou também uma pessoa que está, né, iniciando a musculação, busca profissional nutricionista esportivo para estar, às vezes, né, ganhando um pouco mais massa muscular, ou perdendo o peso que não é desejado. Então, a nutrição esportiva hoje está muito vinculada praticamente, né, a nutrição clínica e esportiva estão totalmente entrelaçadas hoje em dia, né? Mas, falando de performance, cuidados da saúde, né? Tentar prolongar a vida atlética do indivíduo e tentar melhorar realmente a performance através dos substratos energéticos, de toda a parte da alimentação, trazer como qualidade para um desempenho do esportista. Pô, show de bola, João. Fantástico. Também acredito que tudo isso que você falou vem bem de contra a nossa ideia, tá? Com a live e o convite de um nutricionista para estar falando de algo tão importante dentro do ambiente de performance. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, tem muita gente entrando. Galera, vai compartilhando, você que é fisioterapeuta, educador físico, até mesmo um seguidor do João, nutricionista, compartilha com pessoas que vocês acreditam que façam sentido, né, esse assunto. Então, vamos compartilhar com mais pessoas esse conhecimento tão rico que está sendo compartilhado aqui conosco. E, João, dando sequência, eu separei aqui alguns pontos para a gente estar comentando. E aí, eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito, né, do papel ou a influência da nutrição em alguns aspectos como a composição corporal e o desempenho físico, então falando mais a parte física mesmo, da influência da nutrição em atletas que estão em reabilitação, então a parte do cuidado nutricional durante uma fase de tratamento, a influência da nutrição, né, para a melhor qualidade do sono, então associado à recovery, né, o descanso, a recuperação, qual a influência da nutrição em relação à parte de recovery e qualidade de sono, e também a influência da nutrição quanto a aspectos emocionais ou psicológicos, né, dos atletas, sejam profissional ou sejam amadores. A gente sabe que tem muitos que têm muita dificuldade, tem muita relação até mesmo com algumas partes emocionais. Então, como a nutrição, ela entra nesses fatores aqui, tanto físico, com melhora do desempenho físico e composição corporal, passando pela reabilitação de lesões, qualidade de sono e até mesmo influência em aspectos emocionais, aqueles atletas que acabam usando o alimento como uma fonte de prazer, né? E acaba prejudicando a saúde, né? E a qualidade do trabalho dele. Bom, vamos lá. Eu vou usar a minha experiência no Londrina Esporte Clube, tá? Você também, né, como faz parte aí do Londrina Esporte Clube, o Marcelo, eu vi que está entrando, o Marcelão aí, o grande fisioterapeuta, tive o prazer muito grande de estar trabalhando com ele. Bom, entrando um pouquinho no aspecto de questão da recuperação, né, o atleta que está ali né, digamos, no departamento médico, né, que a gente fala, está no DP. Né? Então, quando o atleta sofre alguma lesão ou está passando, né, uma pós-cirurgia, a nutrição, né, tem que estar principalmente cuidando, porque o atleta, primeiramente, ele estava passando por um longo período de treinamento, de competições,
né, exaustivas, que muitos, né, foi o que acabou levando talvez a lesão desse atleta, né, um estresse excessivo. E a nutrição entra aí principalmente para agilizar esse processo de recuperação, né? Então a gente tem que se preocupar, como ele estava tendo um gasto energético muito grande, agora ele vai ficar um período mais de repouso. Então a gente tem que fazer essa periodização nutricional, né, se atentar que ele não vai estar consumindo tantas calorias, né, provenientes, principalmente, digamos lá, carboidratos, né, que a gente coloca numa quantidade muito maior para o atleta aí que está, né, nos períodos de competição. O atleta está ali num período de recuperação, então a gente às vezes passou pela cirurgia, como eu falei, ou né, rompeu algum ligamento, alguma coisa assim do tipo, né, se preocupar com a parte da proteína, né, dos aminoácidos, né, de boas fontes de proteína de alto valor biológico para que a gente consiga minimizar, né, a questão da qualidade, manter a qualidade da musculatura, né, para que ele também tenha uma recuperação pós-cirúrgica. Alguns suplementos entram um papel fundamental também, né, em questões pós-cirúrgicas, né, digamos, a glutamina, por exemplo, é um suplemento que é muito controverso, né, na parte da nutrição, em questão de imunidade e tudo mais. Mas ele, como suplemento pós-cirúrgico, é um excelente suplemento. A gente vê muitos, principalmente em dietas hospitalares, que utilizam a glutamina, né, para essa recuperação, né, da melhora da imunidade através do trânsito intestinal, isso consequentemente melhorando ali a recuperação pós-cirúrgica. Então, a nutrição entra com esse papel realmente de tentar acelerar esse processo, né, de recuperação, para que ele, né, logo volte ao campo, né, e assim que ao campo, à competição, e assim que ele sai do DP, né, fazer essa retomada, reintrodução de algo, né, calórica, não de uma vez, mas que ele comece, né, consequentemente consumindo, voltando, mudando os hábitos alimentares para que ele, né, tenha um desempenho novamente. Então, a nutrição entra aí nessa questão. A próxima pergunta seria de qual mesmo, meu amigo? Desculpa. Podemos falar sobre recovery. A gente fala dentro, né, de estratégias de recovery, né? A fisioterapia tem alguns recursos, vários profissionais trabalham de maneira integrada, visando a recuperação do atleta, mas nós sabemos que a parte nutricional, a parte toda de reposição de líquidos são fundamentais, associado também à boa qualidade de sono com esse processo de recuperação. Então, como a nutrição ela está inserida e pode contribuir com o recovery. Só para dar um alô aí, ó, Guilherme Neto, goleiro aí do Londrina, uma professora minha aí, a professora Loriane, tá aqui, só mandou um abraço, um beijo aí para eles antes. Bom, então entrando na questão da qualidade do sono, principalmente dos atletas. A gente pode vincular também a qualidade do sono com toda a parte da rotina de um atleta, né, de uma rotina. Vamos voltar ao exemplo digamos, o que a gente tem, né, com um pouco prática aqui e esse trabalho em conjunto, que é com o futebol, né? Nós sabemos que o futebol, né, quando a gente está em temporada, né, então nós temos muitas viagens, nós dormimos fora, os jogadores dormem fora, dormem muito, né, em hotéis, dormem muito durante o translado, né, tanto de avião ou de ônibus para as competições, para os jogos. Isso, né, de certa forma, você não vai ter uma qualidade muito boa, né, do sono e da qualidade do sono desses jogadores, né, desses atletas. Então ele já passa por estresse da competição, né? Às vezes é um jogo importante, né? É uma competição importante que já tem um estresse psicológico aí gerando, né? Causando uma certa ansiedade. Então a nutrição vem aí principalmente, né? Então como você falou, reposição de líquido, ter uma boa reposição de líquidos, entrar com os alimentos, né? Boas fontes de carboidratos para que estimulem a produção ali de aminoácido triptofano, para que mantenha, né, o controle de ansiedade, né, para que tenha um aumento, né, de serotonina, né, nesses jogadores. Então, pensando, né, nesses alimentos, de certa forma, e também a alimentação não pode ser um estresse para ele, né? Mesmo que esteja ali em competição, por exemplo, num momento de concentração, o atleta já está estressado, ele já está ansioso porque ele está em concentração, ele está confinado. Então, trazer uma alimentação um pouco mais prazerosa para ele, que gere uma sensação de leveza, de relaxamento, vai fazer que ele consiga, né, dormir melhor, que ele tenha uma qualidade de sono melhor.
né? E também ficar em cima dos atletas, né? Então, quando a gente tem ali, né, o centro de treinamento, a gente tem um controle, né? A gente tem essa comunicação próxima ao atleta, né? De saber como que tá, quais são os fatores talvez que não estejam levando ele a ter uma qualidade de sono muito boa, né? Que a gente sabe que faz total diferença para que ele tenha, né, um desempenho. Então, a gente faz, né, que ele tenha realmente focado, principalmente nos treinos e nas competições, em um momento de pausa, de que ele realmente descanse, né? Evite, né, saídas, evite, né, coisas que levem ele, tirem ele do foco e também que atrapalhem o sono, né? Mas a parte da nutrição mesmo é trazer uma nutrição um pouco mais relaxada, principalmente em momentos próximos de competições, né, e de jogos, para que ele não, né, não se sinta se estressado, né? Então, antes do jogo ele está comendo alguma coisa que ele goste, né? Então, fazendo essa boa hidratação, recuperação, né, de eletrólitos para que ele tenha uma boa qualidade de sono. Pô, show de bola, João. E por último, né, se você pudesse já comentar, eu sei que algumas coisas elas estão interrelacionadas quando nós falamos de atletas de alto rendimento. E até mesmo você falou sobre a parte de estresse pré-jogo, né, essa parte toda do ambiente, do clima do jogo influencia alguns hábitos, né, dos atletas. E eu gostaria que você comentasse sobre essa ansiedade ou até mesmo alguns fatores psicológicos que podem desandar a alimentação, vamos se dizer, ou vamos ter algum tipo de alteração, né, de consumo. Uhum. Ó, eu acho que quando a gente pensa em atleta, realmente em atleta de alto rendimento, é um público muito fácil de trabalhar em questão de organização e seguir o que tem que ser feito. Porque quando a gente fala de atleta, né, se a gente prescreve algum tipo de treinamento, se prescreve algum tipo de alimentação, se prescreve alguma periodização, né, né, os tratamentos que são feitos a eles, eles não perguntam o porquê, eles só realmente fazem, né? Então é aquele negócio, o atleta, mesmo se você fala para o atleta, salta, né, você tem que saltar agora. Ele pergunta quantos metros, ele não pergunta o motivo do porquê. Então, muitas vezes, né, mesmo ele sofrendo estresses, ele consegue, quando a gente fala realmente de atleta, ele segue a alimentação que está ali, né? Porque ele sabe que aquilo vai trazer benefício. Mas o atleta, ele sofre muito estresse, né? O estresse, né? Por quê? Muitos atletas, principalmente, vão trazer uma relação mais abrangente, pensando, né, numa vida no contexto geral dos atletas. Muitos atletas, né, deixaram vidas totalmente humildes, né, e começaram a ter uma qualidade de vida melhor. Então, sabe que tem outras pessoas que dependem deles, né, familiares, pais, mães, filhos, esposas. Então, o atleta não depende somente dele, né, muitas pessoas atrás deles. Então, eles se preocupam, né, de estar tendo um bom desempenho para que, né, consequentemente, ele traga benefícios financeiros para a família, para que ele consiga comprar uma casa para uma mãe, né, para consiga, né, ter uma qualidade de vida familiar. Então, tem essa questão familiar que envolve muito o atleta, então ele está muito preocupado com isso. Tem a questão dos patrocinadores, né, tem a questão do empresário, se ele está tendo uma qualidade boa de desempenho ou não, né, isso acarreta ao sucesso, né, na carreira dele ou não. Então ele está muito preocupado com isso, né? E tem a questão das viagens, fuso horário, competições importantes. Então ele sofre estresse a todo momento, ansiedade a todo momento. E o papel do nutricionista, né, e da nutrição é realmente não pensar somente, né, no atleta como, né, um indivíduo, uma máquina que tem que ter uma certa qualidade, né, porque eles são indivíduos como qualquer um, né, sofrem, né, problemas igual qualquer um. Então a nutrição esportiva tem que ir muito além, né, de pensar apenas na performance através da alimentação. Então a gente tem que se preocupar, né, com todo esse contexto. Então, de certa forma, né, o atleta sofrendo tudo isso acarreta muitos problemas a ele, né? Estresse excessivo, eu falo muito sobre a qualidade da microbiota intestinal no atleta, que sofre uma grande desbiose tanto pelos treinamentos, né, pelos treinamentos excessivos, pelas competições, mas também principalmente por questão do estresse do esporte, do estresse que envolve o esporte, a profissão dele. Então, a nutrição tem que minimizar toda essa questão, né, como eu falei, através da alimentação e de uma conversa muito bem,
né, muito bem feita do nutricionista com o atleta para que ele sinta confiança, né, no profissional, para que consiga ele minimizar, né? No Londrina, eu vivenciei ali um período no Londrina Esporte Clube, onde, né, o melhor atleta, né, do clube ali no momento, na temporada, estava acima do peso, né? Isso incomodava muito, né, os dirigentes, né, comissão técnica, né, diretoria. Só que mesmo ele estando acima do peso, alguns quilos, ele era o atleta que tinha melhor rendimento, ele era o atleta que fazia mais gol, ele era o artilheiro do time, ele é o que tinha mais resistência, né, e qualidade de jogo, só que o fator emocional dele envolvia muito problema, tinha muito problema. E ao começar a me aproximar desse atleta, né, ele falou assim, meu problema não é que lá no CT, né, lá no CT, no centro de treinamento, ele fazia exatamente tudo que eu mandava, né? Só que em casa o problema dele de ansiedade, ele tinha uma compulsão muito grande por doces. E envolvia muito a questão do quê? Dessa pressão que estavam colocando em cima dele perder peso, né? Se ele não perdesse peso, ele ia perder lugar no time, se ele perdesse lugar no time, né, sofreria a questão da família, né? O que aconteceria, se ele sairia do time ou não. Então é muito além, né? E depois que eu comecei a comunicar e ele me relatar essas coisas, ele era uma pessoa muito fechada, que não conversava com ninguém sobre isso, né? Conversei com a esposa dele, né, para a gente conseguir, né, tentar em casa cuidar. Então, eu mandava mensagem para ele, mandava mensagem para a esposa dele, e a gente começou a ver benefícios e melhoras da condição, da melhora da composição corporal dele, e não foi através da alimentação, mas sim desse cuidado que o nutricionista teve, principalmente com esse fator de ansiedade que ele sofria, né? Então, foi muito bacana. Então, o nutricionista tem que ir muito além, né? Não pensar realmente só na performance esportiva, pensando em carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, suplementação, né? Isso, se você dá para o atleta, pode ter certeza que se o atleta realmente for profissional e quer ser um bom profissional, ele vai fazer e não vai reclamar, tá? Mas tem todo esse contexto que envolve, né, no geral, né, influencia, né, na qualidade de desempenho do atleta, esse fator emocional, né, a cobrança que ele sofre, o dia a dia, né, no esporte, é muito grande. Sim, João, aproveito para destacar aí a sua fala com relação a olhar, né, o atleta como um ser humano e além, né, da profissão de receitas, no sentido de cuidados técnicos, mais do cuidado com o ser humano nele como um todo, né? Então você comentou sobre até abordar a questão familiar, o ambiente, aquilo que de repente poderia estar alterando e mais num contato e num cuidado com a pessoa, né? Do seu paciente, no Uhum. caso, seja ele atleta ou não. Isso eu acredito que todos nós que trabalhamos com pessoas precisamos ter esse cuidado com o outro, né? De uma forma Perfeito. integrada, né? Olhar ele como um todo. Tivemos algumas perguntas quanto à insônia e também quanto aos estresses da viagem e talvez a possibilidade de baixa imunidade por conta de estresse e tudo mais. Se você quiser comentar, você já falou um pouco a respeito disso. Se você quiser só Uhum. dar uma pincelada, agradeço as perguntas. Podem fazer, pessoal, na medida do possível, a gente vai encaixando, tá? Mas fiquem à vontade. Isso aí. Bom, atleta de alta performance, a gente tem que, né, como eu falei, ele vive numa corda bamba entre saúde, né, e desequilíbrio, né? Então ele sempre vai viver, né, imunossuprimido, muitas vezes, né, por conta do desgaste e, né, e do porque ele tenta cada vez mais buscar a melhora da performance, né, indo buscando o extremo da capacidade física que ele tem. Isso vai gerar o estresse, vai gerar queda de imunidade. Como eu falei, os atletas, principalmente, uma das coisas que eu gosto de estudar muito é sobre essa questão da microbiota do atleta, né? Da influência do desempenho esportivo, da performance na saúde da microbiota do atleta. Então, a gente sabe que, por conta de todos esses fatores, exercícios exaustivos, né? Aumentam a permeabilidade intestinal, né? Consequentemente, aumento das toxinas ali no trato intestinal, consequentemente diminuindo a imunidade. Então, a gente já tentar trabalhar numa melhora da microbiota desse atleta ajuda muito, né? Então, através da alimentação, não vai ser
probiótico que vai resolver, tá? Primeiramente, você tem que mudar o hábito alimentar, né? Então, focar, né, em alimentos prebióticos, né, probióticos, né, digo, de alimentação, né, para que tenha, né, o menor impacto possível, né? Impacto vai ter, desbiose vai ter, né? Independente disso, o atleta vai ter desbiose intestinal, isso é fato. Mas o que a gente conseguir amenizar já dá uma melhorada na imunidade. Como eu falei, a glutamina é um suplemento às vezes muito controverso na questão, né, de muitos prescritores, né? Mas eu não sou uma pessoa que critica, fala bem ou fala mal de tal suplemento. Isso aqui funciona ou não funciona, né? A glutamina, principalmente, é um suplemento que ajuda muito na questão da saúde intestinal, né? A melhora da imunidade vem através da melhora, né, da questão da permeabilidade intestinal. Então, é um suplemento que pode se estar utilizando, né? A questão do, como eu falei, uma alimentação rica em fibras, uma alimentação em alimentos ricos, né, em questão de fibras não solúveis, né, que não fermentáveis, fermentáveis, desculpa, isso vai estar ajudando muito, né, na questão da melhora da qualidade da microbiota, consequentemente melhorando, né, um pouco a questão da diminuição desse processo inflamatório intestinal, né? Consequentemente, não tentar trabalhar restrições calóricas, né? Com o atleta não se trabalha restrição calórica, né? Dependendo, né, do momento ali, às vezes, se a gente estiver falando, às vezes, de um contest, né, onde ele vai ter uma diminuição ali calórica, mas não vai ser uma restrição calórica, né? Não se faz low carb com o atleta, né? Porque isso tudo vai estar consequentemente piorando a imunidade dele. Mas realmente é esse cuidado da alimentação, dar todos os minerais, né? Se for necessário suplementar vitaminas e minerais para esse atleta, né? Para que realmente tenha amenize a questão da imunossupressão que ele sofre, tá? Ele vai sofrer de qualquer jeito, mas o que a gente conseguir fazer para melhorar, né, sempre vai ser bem-vinda. E como eu falo, ressaltando novamente, a saúde intestinal é uma das principais. Se a gente não tem uma saúde intestinal muito boa, né, consequentemente não temos boas absorções dos nutrientes, consequentemente vira um efeito cascata aí que vai cada vez mais prejudicar ele. Eu acho que para melhorar principalmente a imunidade, um dos pontos que a gente tem que principalmente pensar é na microbiota intestinal do atleta. Show, João. Excelentes dicas, né, e orientações não só para os profissionais, mas também certamente para os pacientes que estão aí acompanhando, os atletas que a gente também está vendo aí entrando. Um abraço a todos. E, João, até falando a questão de outros profissionais, né, seja dos profissionais ligados à área de departamento médico, o próprio médico, os fisioterapeutas, ou até mesmo ligado à parte de treinamento, os preparadores físicos, fisiologistas. Como que você, pensando no ambiente de trabalho coletivo, né, pode ser, usar o exemplo de um clube, como que o nutricionista faz para integrar todos esses profissionais ali com aquele mesmo objetivo, né, com aquele mesmo atleta em comum? E também, se você puder comentar, como seria essa parte de integração no ambiente fora de um clube, no ambiente de performance, tá? Então, um atleta que seja de uma modalidade individual ou atleta amador, que também tem o suporte de outros profissionais. Como fazer para todos falarem a mesma língua e trabalhar de forma integrada? Para falar a mesma língua e de forma integrada, os profissionais têm que conversar entre eles, né? Então, primeiramente, começa por aí. Então, se a gente tem um atleta, obviamente, ele vai ter uma equipe multidisciplinar por trás dele, né? Auxiliando o médico do esporte, né? Um fisioterapeuta, um preparador físico, né? Então, essa equipe tem que conversar, né? E o que a gente tinha de bacana, principalmente na questão do Londrina Esporte Clube, né? De uma equipe, de uma comissão técnica ali, digamos, é essa conversa. Então, muitas vezes o preparador chegava e falava assim, ó, esse aqui no meio do jogo, o fisiologista chegava, ó, esse aqui no meio do treino, no meio do jogo, né, tá caindo muito o rendimento dele. Então aí entrava a questão da individualidade, de focar, né, o ver, entender o porquê, né, talvez isso está acontecendo, de puxar esse jogador, esse jogador ou esse atleta, né, para o canto, perguntar como que tá, né, como que tá lidando com a alimentação, né, entrar com uma suplementação melhor ali, né. Então essa questão tem que ter a conversa, né. Aí entra a questão do médico, né, quando a gente trabalha com
uma equipe, né, de medicina também, tá conversando, porque o médico tem uma autonomia maior, né, do que o nutricionista em diversas coisas, né, obviamente a gente cuida da parte de alimentação, mas, né, caso alguma coisa ali não caiba a nós, nutricionistas, né, ter a parte médica ali, né, como um auxiliar, né, como tá ali complementando o trabalho, né, entrando na parte do fisioterapeuta, como a gente falou, do departamento médico, né, de entender como que está o processo de recuperação, né, se ele está evoluindo a recuperação no departamento médico ou não, né, ver como a nutrição poderia estar, né, melhorando, né, ou a gente vê ali que talvez, por exemplo, a gente vê que o atleta está estressado, está passando por um momento de ansiedade, indicar, encaminhar esse paciente, esse atleta para um psicólogo, caso não tenha o psicólogo já como acompanhamento, né? E ter essa conversa, né? Então, se o preparador físico relatar que tal não está tendo, né, tanta melhora da performance, se é a nutrição, né, entender o treinamento, como que está a periodização de treinamento, para que isso adequa a questão da periodização nutricional, né, para que as duas conversem, né, juntas, né? Então não fazer a dieta e a dieta, o treino se adequar à dieta, mas sim a dieta se adequar ao treinamento, né? Então tem que ter essa conversa. Para ter um sucesso multidisciplinar, tem que conversar, né? E os profissionais realmente têm que falar a mesma língua, né? Entender e respeitar cada um ali na sua área, né? Obviamente, a gente entende algumas coisas de outras profissões, mas cada um respeitando ali na tua área, né? Para tentar sempre pensar no primeiro foco, né? Que é a saúde e a performance do atleta. Então, eu vejo que para realmente funcionar, os profissionais têm que conversar, né? Os profissionais têm que conversar, né? Entender o que está acontecendo, né? Então, eu vejo dessa forma. Show, João. Pessoal, se tiverem perguntas, podem ir mandando, tá? A gente fez um roteiro, a gente está seguindo aqui uma linha de raciocínio, mas nada impede de a gente estar acrescentando aí uma dúvida. Na verdade, o objetivo da live é estar trocando essas experiências, então fiquem à vontade para perguntar aí para o João. Tenho certeza que ele tem a contribuir muito com relação à parte da nutrição inserida no ambiente de performance da nutrição esportiva. E, João, vamos falar um pouquinho a respeito de suplementação. Então, assim, eu gostaria que você comentasse com a gente, com relação à suplementação, como saber se há a necessidade de suplementar de fato, e se há a necessidade de suplementar, como fazer isso da melhor maneira possível e não fazer isso de forma desordenada, porque ouviu falar, porque o amigo faz, né? Como que abordar de fato isso no ambiente de um atleta, de um atleta seja profissional amador, mas que está visando a performance. Como ele não cair em alguns enganos. Como você, João, nutricionista, poderia estar orientando um atleta nesse sentido, ou até mesmo o profissional que está trabalhando com ele e não é nutricionista? Bom, primeiramente, para você saber, né, se a gente fala de um atleta de alta performance, né, possivelmente, né, grande chance que ele vá necessitar de suplementação, né? Aí o que envolve é a questão da modalidade de esporte, qual é o esporte que ele vai estar, né? Porque cada esporte, né, tem uma resposta metabólica, vias metabólicas, respostas totalmente diferentes de outros, né? Então, se a gente fala aí, né, de um ultramaratonista, é diferente de um corredor de 100 metros, né? Então, não é a mesma suplementação que vai funcionar para um para outro, né? Por exemplo, um praticante de musculação, né, comparado talvez a um praticante de CrossFit, né? São respostas de esporte, né, estímulos diferentes, né? Então a suplementação vem aí também. Então a gente tem que se basear através das evidências científicas, né? Realmente ver o que as evidências trazem, né? Quais são os suplementos de maiores confiabilidades e que realmente melhoram a questão da performance, tá? Então, suplementos, né, novos no mercado, milagrosos, que dizem, né, melhorar. Não, não é bem assim que funciona, né? Então, falando dos suplementos básicos, que principalmente as evidências falam muito bem, né, sempre colocando aí a proteína, né, os
os mix de proteínas, proteínas, né, do leite, whey, a proteína vegana, a proteína da carne, etc. Né, as proteínas, a creatina, os nitratos, né, que a gente pode estar falando aí também, né, betalanina, a gente pode estar falando aí da citrulina, a gente pode estar falando aí também do bicarbonato de sódio, a gente pode estar falando aí, né, da creatina, não sei se eu comentei já. Então, tem os suplementos que têm a tua confiabilidade e evidência científica, né, que realmente você pode estar utilizando. Né? Mas aí, mesmo que tenha essa confiabilidade de evidências científicas, o esporte tem que estar adequado à suplementação também. Né? Não adianta nada, né? Você às vezes colocar um suplemento que não vai ter uma necessidade, né? Por exemplo, utilizar uma betalanina na musculação, né? Não tem questão de evidência, não tem o porquê tá utilizando, né? Então às vezes vai do profissional ter, né, esse conhecimento teórico e prático para que ele não coloque muita suplementação, né, só para falar que colocou, né, para a pessoa achar que está tendo uma melhora de performance. O que acontece muito para praticantes de atletas amadores, né, que acontece muito com praticantes de exercício regular, é que se não tiver suplementação, parece que não está certo. Né? Então, eles já vêm esperando uma lista de suplementação, né? O que vai tomar de manhã, o que vai tomar à tarde, o que vai tomar antes do treino, o que vai começar a tomar depois do treino. Então, não é bem assim também. Então, tem que pensar, primeiramente, a gente regular a alimentação, né? Depois que a gente regula a alimentação, né? Colocar a suplementação ali de acordo com a necessidade, tá? Então, falando um pouco dos atletas e modalidades, né? Vai do profissional, né? Saber qual que é o tipo de suplementação adequada para aquele esporte, tá? Então não adianta nada querer colocar o máximo de suplemento ali achando que vai melhorar a performance, sendo que muitos ali não vão ter nem evidência, não tem evidência, não tem, né, não tem, né, fisiológico, né, do esporte, né, para que aquilo realmente funcione. Então tem que se atentar principalmente a isso, tá? Então tem inúmeros papers, inúmeros artigos, né, consenso do Comitê Olímpico Internacional, trazendo as evidências dos principais suplementos que têm maior confiabilidade de evidência científica para melhora de performance. Né? Então, tem que se atentar a isso, primeiramente. Ótimo, João. Tivemos algumas perguntas, algumas pessoas têm dúvida com relação a jejum, né? Se você tem alguma orientação, pensando no ganho de performance, atletas que treinam em jejum, é indicado, não é? Ó, pensando em performance, jejum não é indicado, né? O que a gente pode fazer são estratégias que, por exemplo, vamos entrar no assunto de um praticante de musculação. Vamos usar esse exemplo, ou um atleta amador de CrossFit. Muitas vezes, né, eles acabam treinando de manhã. Vamos jogar lá, vai começar a treinar às 6 horas da manhã e é um momento que a pessoa ali não tem uma certa fome, não sente fome naquele momento, né? E se às vezes ela come, né, ela não vai acordar às 4:30 da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para estar comendo, muitas vezes, né? Não é a realidade da maioria das pessoas. O que a gente pode fazer é aumentar as calorias das últimas refeições, aumentar as calorias provenientes de carboidrato nas últimas refeições, né? Para que ela tenha um estoque de glicogênio muscular hepático, para que no momento ela consiga ter, né, uma certa qualidade ali, né de glicogênio estocado para que ela pratique o exercício em jejum, tá? A prática do exercício em jejum vai por aí, mas tentando pensar que vai ser melhor para a performance, não vai ser. Mas pensando em atleta de alto rendimento, um jejum não é indicado para melhora de performance, que ajude na performance, né? Tentar vincular, por exemplo, a estratégia de jejum intermitente e performance esportiva não dá certo. Não é por aí que funciona. Primeiramente porque você não consegue, pensando em atleta, que a gente tem um consumo calórico muito alto, né? Vamos falar aí 3, 4, 5 mil, 6 mil calorias por dia, dependendo do atleta. Você tentar, né, jogar em 3 refeições, isso, 4 refeições, são muitas calorias, né, em pouco fracionamento. Então, o jejum não é adequado para performance. Ótimo, João. Muito obrigado. Acredito aí que respondeu a pergunta do pessoal. Bom,
João, gostaria que você também comentasse a respeito de alguns recursos de monitoramento. Então, como fazer para monitorar essa qualidade da alimentação de um atleta ou até mesmo da ingestão hídrica dele? Existem recursos? Como que você, né, faz para estar ajudando, auxiliando esse atleta e também monitorando esse atleta com relação à alimentação e hidratação? É a proximidade. É a proximidade do atleta. Não é software, não é aplicativo, não é nada. É a conversa do profissional com o paciente, a conversa do profissional com o atleta. Né? Então, para a gente saber realmente se está ok, se ele está aderindo à dieta ou não, se ele está fazendo um bom consumo, né, hídrico ou não, tá constantemente. Se a gente trabalha com atleta, né, então a gente tem que estar ali ao lado dele, perguntando como está a todo momento, se ele está conseguindo se hidratar, né, pedindo fotos, né, então é tentar ter o máximo de proximidade dele, né, então a gente adequa aí o consumo hídrico de acordo com a necessidade do atleta ou do indivíduo, obviamente, né, adequa a dieta, o consumo calórico dele de acordo, né, com a dieta individualizada, só que você tem que ter essa proximidade, né? Não é somente no momento ali da consulta entregar o papel da dieta, da prescrição alimentar, do plano alimentar e simplesmente, né, esperar que isso, né, ele por conta, né, faça. Né? Então é importante você estar ali no monitoramento. Né? Hoje, principalmente com a questão da pandemia, distanciamento, né, não podendo ter esse contato presencial, né? Então, vídeos conferências, né, para pedir para analisar, né, pedir para ele relatar semanalmente como está indo a alimentação, se ele está tendo algum tipo de problema, se ele está com algum tipo de dificuldade, né, passar a relatar isso semanalmente, né, pedir para ver a coloração da urina desse atleta para ver se está ok ou não, né, tem tudo isso aí que você pode estar utilizando, né, mas que existe algum programa, alguma coisa, algum recurso, não, o recurso, na verdade, é você ter essa proximidade e esse cuidado próximo ao atleta ou, né, o paciente ou atleta amador, esportista amador. Legal, João. Tem um pessoal lá de Minas Gerais aí assistindo a gente, o Roger, a Gabriela, um abraço. Que E João, eu gostaria também, né, você comentou a respeito aí até mesmo de como monitorar. Eu gostaria se tivesse algum recurso, né, que tem saído aí de tecnologia, a gente vê a tecnologia avançando em muitos setores, né? Até que ponto você acha que isso vem agregar, se isso tem agregado, não só agora, não falando só especificamente de monitoramento, tá? Né, do seu paciente em si, mas como você vê a tecnologia aliada à prática clínica do nutricionista? eu acho que, na verdade, tem tudo para dar certo, né? A questão da tecnologia. Vamos falar principalmente hoje sobre a questão, como eu falei, do momento que a gente está vivendo, né? Hoje é permitido aos nutricionistas atenderem online, né? Ter a consulta online, né? Porque antes, obviamente, é só atendimento presencial, né? Utilizar essa ferramenta, né, à distância, é um recurso bacana também, né? Então a gente tem que saber utilizar de uma forma legal, né, para isso acaba aproximando, né, o que talvez eu não conseguiria atender uma pessoa de São Paulo, uma pessoa dos Estados Unidos, né? Hoje você tem essa possibilidade, então esse distanciamento de certa forma aproximou de outra forma, né? Então tem os softwares hoje cada vez mais desenvolvidos na área da nutrição, né, com questão que ajuda no controle de agenda, que ajuda ali na hora de prescrição de cardápio, que ajuda ali no cálculo de avaliação, né? Só que, digamos que muitas coisas que presencialmente sempre vão ser melhores, né? Então, digamos, por exemplo, você ter essa questão de uma avaliação física presencial, né? Você avaliar o paciente. Obviamente, a gente consegue avaliar por foto em alguns casos, né? Mas essa questão é muito importante. Mas de certa forma, eu acho que é mais por esse lado mesmo, né? Então, saber usar as ferramentas digitais hoje, né? Os recursos de tecnologia
para que, né, tragam benefícios, na verdade, não atrapalhem. Muitos tentam facilitar ali, né, mas, de certa forma, não está pensando diretamente no paciente, na qualidade, né? Está pensando na facilidade do profissional, né? Mas eu acho que mais é isso mesmo. E tem algumas, né, questão de multidisciplinares, né, que principalmente, digamos, no Londrina Esporte Clube, né, a gente trabalhava com a variabilidade de frequência cardíaca, né, com o fisiologista lá, com o Dr. Belmar. A gente trabalhou, e acredito que eles trabalhem ainda a variabilidade de frequência cardíaca, né, como um preditor também de avaliação de qualidade e de desempenho. Né, é uma ferramenta muito bacana, né, tem todas as evidências científicas, mas nada vai ser também comparado à análise do próprio olho, né, do próprio olhar clínico, né, do profissional, de enxergar se o atleta está bem ou não, né? Muitas vezes os números dizem algumas coisas, né, mas você olhando fisicamente, emocionalmente aquele paciente, você sabe que são outros, né? Eu acho que, né, eu sou uma pessoa de muita tecnologia, falo muito de recursos digitais também, sou totalmente a favor, né? Sou a favor também de consultas online, né? Muitas pessoas são contras, muitos profissionais são contras, eu já penso diferente, tá? Porque você consegue, sim, entregar um serviço de qualidade, tendo, né, esse monitoramento online, né, tranquilamente, né? Vai mesmo do profissional saber utilizar os recursos tecnológicos de uma forma ética e que preconize realmente a saúde da pessoa, né? Do paciente, do atleta. Eu vejo por esse lado. Muito bom, João. Acredito que a ideia, né, de convidar um profissional como você, de seu gabarito, com a sua experiência, né, de vivência prática, tanto no ambiente coletivo quanto os atendimentos clínicos personalizados, acredito que era exatamente essa nossa ideia. Eu sou extremamente grato por você ter aceitado, tá, o nosso convite. Acredito que você contribuiu com muito conhecimento aqui para a população em geral que está nos assistindo, né, os pacientes, os atletas, e também para os profissionais que lidam diretamente com esses atletas, seja na área do treinamento, seja na parte da reabilitação, mas estamos aí juntos, às vezes trabalhando com a mesma pessoa, então visando, né, sempre a performance dele, os resultados esperados pelaquela equipe ou por aquele atleta de forma individual. E acho que essa troca de experiência aqui entre diferentes profissões, a gente focou de fato, né, a conversa voltada para a nutrição, mas aqui é um fisioterapeuta, um nutricionista, nós teremos fisioterapeutas, teremos preparadores físicos aqui nessa semana da performance que está apenas começando. Então, eu gostaria que você tivesse passando uma mensagem geral para o pessoal que está nos assistindo, tá? Se você quiser aproveitar a oportunidade, divulgar alguma coisa aí, fique à vontade. Mas assim, eu sou extremamente grato, tá? Falando eu, Jonas, fisioterapeuta, também em nome do professor Andranik Fonseca, juntamente com a Train the Trainers, nós agradecemos a sua imensa colaboração nessa semana da performance que está apenas começando. Pô, obrigado. Primeiramente, agradecer, tá, Jonas? Obrigado pelo convite. É uma grande iniciativa aí que vocês estão fazendo, um grande grupo aí que vocês criaram, né? Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. O que eu puder agregar a vocês, estou à disposição sempre, né? Saiba isso. É... Bom, a mensagem que eu quero deixar para o pessoal é que eu acho que a maioria que muitos assistem aqui são profissionais da área, né? Então, é que sejam realmente resilientes nesse momento que a gente está vivendo, né? Principalmente é um momento de dificuldade para muitos, onde a gente está se ajustando e adaptando às novas, né, às novas mudanças, né? Então, seja forte e realmente se adapta ao momento de agora, né? A gente tem que se adaptar, porque se nós formos resistentes, né, às mudanças, infelizmente muitos vão ficar para trás. Então, alçar as velas, né, na direção do vento, né? Então, não tentar ser resistente, né, e nadar contra a maré, né? Então, tentar buscar outras oportunidades aí para que você cresça profissionalmente, né, e seja resiliente, tá? Então, uma frase que eu postei hoje, né? Os grandes feitos da humanidade foram feitos através
de momentos de crises, né? Então, é tentar realmente trazer essa mensagem de resiliência aí e o que eu puder agregar para todo mundo. É isso, na verdade, não tenho nada para divulgar, na verdade, só deixo aí minha rede social, né? Tem a rede social da Lagon, na verdade, também, né? O pessoal da Lagon, sigam aí, tem inúmeros profissionais ali, que, né, um deles é o Jonas aí, que eu vou estar trabalhando junto, e o Marcelão, que está aí também, um osteopata. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e quem tiver dúvidas que eu não tirei, né, queiram conversar mais no particular, fique à vontade para me mandar mensagem. E é isso aí. Obrigado novamente aí pelo convite, meu amigo. Isso aí. Se você ainda não segue o João, vai lá no Instagram dele, siga ele, acompanhe o trabalho dele. E também você, profissional do movimento, profissional da performance, nós temos um grupo do Telegram da Trended Trainers. Acessa lá, o link está na bio da Trended Trainers. Faça parte do grupo. A gente conversou um pouco sobre tecnologia, nós preparamos um e-book que fala exatamente sobre a mudança no aspecto geral do mundo do treinamento e da reabilitação, e então essa inserção desse novo mundo tecnológico. Então, não perca essa oportunidade de estar obtendo esse conteúdo, faça parte do Telegram, baixe o e-book lá de maneira gratuita e esteja conosco na quinta-feira, às 20 horas também, na live sobre fisioterapia esportiva com o Lucas Rafael, que é coordenador da fisioterapia do Atlético Paranaense. Acredito que vai contribuir muito também com essa semana da performance. Eu agradeço a todos de coração que fizeram parte aqui conosco, muitos amigos, e nós nos encontramos agora lá no grupo do Telegram também e na quinta-feira, dando continuidade com o fisioterapeuta Lucas Rafael. Um abraço a todos e um grande abraço. Até mais. Valeu!